Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que estamos aqui para juntos estudar e meditar a primeira leitura que a Igreja nos apresenta para esta terça-feira da 8ª semana do Tempo Comum. O texto dessa terça-feira se encontra lá em Eclesiástico, capítulo 35, e nos diz assim: Aquele que guarda a lei faz muitas oferendas. Aquele que cumpre os preceitos oferece um sacrifício salutar. Aquele que agradecimento oferece flor de farinha, e o que pratica a beneficência oferece um sacrifício de louvor. O que agrada ao Senhor é afastar-se do mal, e o que o aplaca é deixar a injustiça. Não te apresentes na presença de Deus de mãos vazias, porque tudo isso se faz em virtude do preceito. O sacrifício do justo enriquece o altar. O seu perfume sobe ao Altíssimo. A oblação do justo é aceitável, e sua memória não cairá no esquecimento. Honra ao Senhor com coração generoso, e não regateies as primícias que apresentares. Faze todas as tuas oferendas com semblante sereno, e com alegria consagra o teu dízimo. Dá a Deus segundo a doação que Ele te fez, e com generosidade conforme as tuas posses. Porque Ele é um Deus retribuidor, e te recompensará 7 vezes mais. Não tentes corrompê-lo com presentes, Ele não os aceita. Nem confies em sacrifício injusto, porque o Senhor é um juiz que não faz discriminação de pessoas. Amados irmãos e irmãs, vamos entender a dinâmica desse texto, para que nós possamos ter uma visão mais aprofundada daquilo que é proposto por esta leitura. Primeira coisa é que o texto de Eclesiástico ele vai falar um pouco sobre a dinâmica de sacrifício. E com efeito, o autor, inclusive, começa a falar que aquele que guarda a lei, segundo o versículo 1, faz muitas oferendas. Ou seja, guardar a lei quer dizer conservar, não permitir com que ela se misture, não permitir com que ela perca aquilo que de fato ela é chamada a ser. Então, se eu guardo a vontade de Deus, se eu preservo a vontade de Deus, se eu de fato cumpro a vontade de Deus, eu faço oferendas. Ou seja, realizar a dinâmica do culto não está equivocado. Porém, aqui fala que, na verdade, o que agrada a Deus, segundo o versículo 5, é afastar-se do mal. E o que o aplaca é deixar a injustiça. Ou seja, não é somente realizar o sacrifício no altar. Não é simplesmente realizar por preceito, mas entender que isso também precisa ser reflexo diante da dinâmica da minha vida. A minha vida também precisa ser transformada com aquilo que eu celebro. Não é à toa que depois ele fala no versículo 6, não te apresentes na presença de mãos vazias. E aí, automaticamente eu consigo me recordar de um cântico, que a gente canta na liturgia, muito bonito, por sinal, que vai dizer: culto agradável a Deus é fazer da vida a nossa própria oferenda, a nossa própria oblação, a nossa própria entrega. Amados irmãos e irmãs, a verdadeira oferta que nós precisamos ofertar a Deus é fazer da nossa vida a nossa própria doação, a nossa própria entrega ao Senhor. Quando nós de fato estamos, aí eu faço um contexto agora litúrgico, quando de fato eu me apresento diante do Senhor na liturgia, mas além de poder entregar toda aquela dinâmica ritual, mas eu também faço com que a minha vida seja uma oferta viva, seja uma oferenda. Quando eu oferto o meu coração, eu de fato contribuo para aquilo que aqui é muito bem colocado. Quando aqui de fato coloca-se de modo muito claro, eu me apresento ao Senhor não de mãos vazias, mas eu coloco diante dele o meu coração, a minha história, a minha vida. E aí depois, inclusive, ele coloca, e aí é interessante a gente conseguir colocar, no versículo 11, faze todas as tuas oferendas com semblante sereno, e com alegria consagra o teu dízimo. Dá a Deus segundo a doação que Ele te fez, e com generosidade conforme as tuas posses. Só que é interessante que depois é falado no versículo 14, que é não para tentar corromper a Deus com presentes, porque Deus não aceita. Eu quero chamar a atenção sobre isso. O versículo anterior falou sobre dízimo, e agora fala sobre corromper Deus com presentes. O outro fala sobre oferenda e agora fala sobre corromper. Eu vejo gente que fica achando que na igreja oferece-se dízimos ou dá ofertas para ver se Deus te dá alguma coisa em troca. Ou, quando Deus faz aquilo que eu tanto pedi, é que eu de fato retribuo ao Senhor, dando um presente a Ele. Gente,
Não achemos que a relação com Deus é uma relação assim. Parece que é naquela época como se fazia escambo, né? Trocava-se produtos quando não se tinha dinheiro aqui no Brasil. Então, eu queria alguma coisa, eu trocava com você por outro material. Não é assim que a gente tem que fazer. Isso é ridículo. Deus não fica feliz com esse tipo de situação. Eu dou o dízimo porque eu entendo que de graça eu recebi, de graça eu vou dar. Eu dou o dízimo porque eu estou devolvendo aquilo que o próprio Deus me deu. Eu dou uma oferta porque eu desejo ajudar a igreja. Eu desejo ajudar a comunidade. Mas não porque eu acho que só porque eu dei, Deus precisa agora escutar a minha oração, ou só porque Ele escutou é que agora eu vou dar. Paremos desse relacionamento com Deus muito capitalista. Nós precisamos ter um relacionamento com Deus de oferta de vida. E quanto mais eu conheço a Ele, mais eu quero ofertar a minha vida por inteiro. Mais eu quero ser propriedade do próprio Deus. Que nós possamos ter isso na nossa cabeça. Que Deus te abençoe, amado irmão e irmã. Eu te aguardo daqui a pouquinho para o estudo do Evangelho também desta terça-feira. Até já!